Ai, ótimo. Então vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Gabriel Dias. Eu sou médico veterinário exclusivo de gatos, né? E eu estou tendo a chance de reencontrar, né, virtualmente alguns alunos, né? E essas ligas incríveis, eu queria dizer que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, aqui, né, hoje, né, com vocês, a gente está enaltecendo a medicina interna felina, ainda antes do CRMV, isso é muito importante. Então, vocês são futuros colegas e amigos, então é muito legal. Essa coisa de vocês, inclusive, terem se unido, né? Mostrando mesmo que isso é o mais importante, né? É a gente estar unido, estar seguro, sabe? Isso lá para frente, né? Quando a gente tiver, né? Imagina quantas clínicas de gatos futuras estão aqui nos assistindo agora, né? Em vários cantos do país surgirão daqui a alguns anos clínicas veterinárias, né? Serviços, professores, né? Influencer. Então, tem um monte de gente importante para a gente já aqui antes do CRMV, isso é muito sério. Então, eu adoro estar com os alunos, né? Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Então, cuidem-se, não furem a quarentena. Ah, eu não apresentei slide porque, gente, eu me atrapalhei. Achei que era uma live. E aí eu não preparei as coisas, né? Porque tem que fazer tudo direitinho, né? Atualizar os slides. Era uma conversa. E toda conversa precisa ter como se diz? Uma sequência lógica, né? Então, as lives são muito legais porque você vai conversando, vai trocando a ideia, né? E aí a gente vai deixando a coisa mais solta. Aqui não, é uma aula. Vocês se prepararam para a gente conversar sobre o paciente idoso. Isso é uma coisa muito importante porque a gente ama cada vez mais essas pessoas de bigode que fazem o que querem na casa da gente. Depois eu vou mostrar os meus. Aqui, tem um ser aqui, ó, assistindo a aula. E aí eles cada vez estão sendo mais bem tratados, né? Cada vez mais nós estamos entendendo mais, então eles estão vivendo mais, e aí a gente vai acabar, enfim, a gente resulta isso, né, num número maior de gatos vivendo mais. Então, por isso que a gente vai conversar. Mas, enfim, a gente pode falar um monte de coisa, mas é muito importante ter uma sequência. Então, eu anotei algumas coisas aqui e aí eu vou colocar no meu Instagram depois, tá? Aí depois, quem não me segue, o meu Instagram é @carlosgabrieldias e aí eu vou colocar o resuminho. E esse resuminho vocês vão usar para direcionar o estudo dirigido de vocês. Isso é muito importante, pessoal. A gente precisa focar as coisas em casa, porque o IAD depende disso. Então, muitos de vocês estão recebendo material acadêmico, eu tenho acompanhado isso, né, dos meus professores e muitos amigos meus que são seus professores. Então, existe essa discussão importante, né, do EAD na medicina veterinária, é inegável, né, que não tem como, né, não ter a presença física, né, porque nós precisamos da experiência sensorial, isso é muito importante, parte do que vocês vão se transformar, né, enquanto médicos veterinários dedicados aos gatos, né, inclui, né, o estado da arte da profissão. Então, o que é o estado da arte? É você, né, ter uma nova consulta a cada momento, né? Então, cada animal, né, ele vai estar dentro de um contexto completamente diferente do que vai entrar na sala, na sua sala na sequência. Então, isso tudo é uma experiência única individual. Então, capacitar um aluno, né, para que ele se torne um profissional capaz de decidir as coisas com autonomia, depende de um trabalho muito maior do que as nossas conversas incríveis pela internet.
mas vocês precisam realmente estabelecer uma rotina de estudos séria, né? Tomem banho, se ajeitem, acordem, coloquem horário e sentem ali, arrumem a escrivaninha, se tem muita coisa, né? Se tem copo de café, imagina, aqui na minha mesa agora tem uns 3, daqui a pouco eu vou tirar, vou limpar tudo e vou começar a minha sequência de trabalho. Isso é muito importante, né? As pessoas vieram aqui estudar sobre o paciente felino e estão recebendo aulas, né? Mas é sério, se organizem, porque senão a gente fica deitado, né, na cama, mexendo nas mídias, olhando para o teto, aí já emenda numa série e já emenda no carboidrato. Aí quando dá 7 horas da noite, meu Deus, no final, aí agarrou o crush na coisa da mídia, né? Aí, enfim. Então, vamos estabelecer uns horários. Então, o que eu fiz? Quem está aqui agora, né, quer entender sobre o paciente felino geriatra. Então, eu coloquei aqui uma sequência que eu anotei rapidamente, né, que eu achei que era uma live, e vou publicar para vocês, ok? E aí, a partir disso, é que a gente vai conversar. E depois a gente dedica um tempo para a gente conversar. Primeira coisa que a gente tem que falar para vocês é que, dentre, né, os desafios que o paciente, numa idade avançada, vai enfrentar, a coisa mais importante é que ele continua sendo gato, tá bom, povo? Então, vocês que são, né, nossos futuros médicos veterinários dedicados exclusivo aos gatos, né, precisam entender que, ainda que eles sejam idosos, eles ainda estão sofrendo, né, uma influência do meio, né, para incentivar tentativas de se adaptar a esse novo meio, porque é novo, porque eles ainda não são domésticos. Então, isso é muito interessante a gente lembrar, né? Escrevam isso agora, né? O primeiro apontamento, eu acho que é realmente reconhecer todas as peculiaridades, né, comportamentais e emocionais do gato. Então, ele agora é um paciente idoso, então a gente vai conversar sobre as comorbidades relacionadas ao idoso, mas a gente precisa, nesse momento, para atender esse paciente, lembrar a fundamentação, né, da neurobiologia, do gato, dessa questão toda deles estarem ainda num processo de adaptação, ainda exibindo respostas clínicas disso. Então, muitas das doenças, gente, né, que vocês vão já vislumbrar ao longo aí do curso de cada um de vocês, que aqui tem o povo lá, bicho, né, até o pessoal que já está aí na quarentena para se formar. Imagina o povo que está para se formar na quarentena, gente. E imagina o povo que está no primeiro semestre, mal começou o rolê, né? Já não foi nem numa chopada direito, aí entrou na quarentena. Esperem, fiquem calmos, vai dar tudo certo. Então, o que acontece? Então, vamos lá. A primeira coisa é entender o gato enquanto suas características específicas, tá? Então, todo mundo aqui dentro dessa sala, né, do primeiro ao 10º período, precisa entender que o gato não está ainda adaptado ao ambiente do domicílio moderno, né? Então, muitas das doenças que eles apresentam hoje podem ser justificadas, né, por esse processo de adaptação. Então, vocês vão conhecer muitas doenças que vão terminar por um termo chamado idiopático, né? Então, idiopático significa a gente ainda não sabe exatamente, a gente precisa identificar, né? Descartamos muitas causas físicas, né? E talvez os exames e a ciência não tenham ajudado a descobrir uma outra possibilidade, então tem uma coisa ainda misteriosa, né? A grande questão é que isso faz com que aquela doença que não tem uma causa, ela fica institucionalizada, entendeu? Do tipo, é idiopática, né? Então, isso é uma coisa que a gente também me interessa muito, né? O comportamento emocional do homem ali, veterinário, na hora da discussão. Eu gosto dessa conversa. Então,
Então, a pessoa aceitar o termo. Então, na medicina humana, essa discussão já existe, já se fala numa situação criptogênica. Então, temos uma doença criptogênica. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, que tem que lembrar que existe alguma coisa que está acontecendo. Então, cistite idiopática, uma cistite que a gente descartou. Causas físicas, então, não é litíase, inflamação, trauma, neoplasia, né, uma alteração congênita, um defeitinho, né, ou uma alteração embrionária que não amadureceu, né, e desapareceu, então fica uma depressão e aumenta a chance de ter uma situação clínica na bexiga, na vesícula urinária, né, e aí quando você não tem essas causas bem documentadas com os exames complementares, né, os exames de imagem e afins, a gente dita, né, que aquela condição é idiopática. Então, hoje, o idiopática já está flertando, né, os clínicos já aceitam, e os pesquisadores, que parte dessa idiopática pode ser emocional. Então, as condições psicogênicas, né? Então, o animal, ele é afetado por aquela situação. Então, isso tudo, né? Aí chamamos, então, que tal chamar cistite criptogênica? Tem alguma coisa ainda, tá aqui pertinho, mas está escondida. Então, o testículo, o criptorquidismo é o testículo que está ali escondido, né? Ele está misteriosamente escondido, mas a gente vai descobrir. Então, ajuda, né? Muita gente acha que isso é uma bobagem, mas é muito interessante. Então, primeira coisa, saber de gatos e saber que eles estão ainda em processo de adaptação, né? Então, isso é importante. Então, muitas doenças criptogênicas em gato. Por que tantas doenças? Então, esse ano da quarentena, eu me dei conta disso, pessoal, preparando um material, né, que eu vou dar um curso. Então, os gatos estão em quarentena, depois a gente faz um feedback, que eu gosto de ver a carinha das pessoas, né? E esse ano faz 100 anos do primeiro trabalho, né? Scott, 1925, né? Então, num livro, né, numa coletânea, então houve esse artigo que falava sobre algumas manifestações médicas que estavam acontecendo nos gatos domiciliados, 1925, né? E aí, esse ano fazem 100 anos, né? 100 anos. Então, a gente faz essa brincadeira, né? A gente está em quarentena agora, mas o gato, né, está em quarentena há 100 anos. Né? Então, isso também a gente tem que trazer, né? Então, conhecer o gato e entender como que eles estão, né, padecendo dessas situações no cotidiano, tá? Então, o segundo tópico, né? Lembrar dessa questão toda da discussão. Eu vou anotar e vou botar no meu Instagram para vocês seguirem. Aí, o próximo tópico, né, mostrar que essas doenças, né, da adaptação são muitas daquelas que são encontradas no paciente geriátrico. Né? Então, essas manifestações, né? Então, quando você tem um paciente idoso, né, um vovozinho de 19 anos, né? Então, com comorbidades relacionadas, ou seja, situações médicas que estão todas ali juntas naquele paciente. E aí a gente vai, porque ele está numa faixa de pesquisa de determinadas doenças que acontecem mais, então você fica pesquisando e vai aparecendo uma, aquela comorbidade, aquelas coisas que estão ali associadas, né? Dentre elas tem a doença degenerativa articular, que é super comum. Então, a doença cognitiva, sabe? As neoplasias, então, só essas 3 situações médicas do paciente idosos, né, felinos, eles estão também correlacionados com esses processos de tentativa de adaptação. Isso é muito interessante até, eu adoro falar sobre isso. Né? Então, o que acontece? Estamos colocando os gatos num confinamento que não é enriquecido.
Então, o gato, ele vai crescer, né? Ele vai aprender, ele vai explorar e vai aprender com o meio, né? Que não é enriquecido para estimular as características espécie específicas. Simplesmente a gente pega um animal que tem essas características chamadas atávicas, então são características que são mantidas obrigatoriamente. Então, eu vou arranhar o seu sofá, aceite. Tá, gente, a gente tem que colocar algumas superfícies próximas, mas aqui todos nós estamos, domingo, né, agora, é porque nós amamos esse animal, né? Nós amamos a presença desse animal dentro da nossa casa. Então, sim, eles vão arranhar as coisas, uma hora ou outra, sabe? Talvez essa não seja a preocupação genuína de uma pessoa que gosta de gato. Talvez a gente precise ficar mais preocupados, né? É que se eles não exibem suas características específicas na casa da gente ainda, né? Que a gente entregue tudo para eles, que eles precisem e que a gente possa pagar, eles estão envelhecendo mal. Entramos agora no terceiro tópico, entendeu? Então, entender que a conexão, né, dessa coisa da adaptação com a idade mais avançada é que, na idade avançada, teremos essas doenças, né, todas elas oriundas, né, não somente do envelhecimento, que a gente já vai falar, mas também como impacto dessas situações todas. Então, doença articular degenerativa. Provavelmente porque os animais estão envelhecendo como? Eles estão ficando muito, né, de sobrepeso e obesos, né? Posso até passar um artigo que eu vou dar uma aula, vou gravar uma aula amanhã cedo, né, de sobrepeso e obesidade. Então, os gatos, eles ficam de sobrepeso, as pessoas, né, estão dando comida para os gatos. Aqui, ó, vê se alguém está caçando rato. Aqui. Tá caçando o quê? Presunto, gente. Mata pessoas por presunto. Fala, gatinho. As pessoas. Aí reclama. Eu bati ele falando, né, gatinho? Fala com as pessoas. Então, a gente faz o quê? Bota eles dentro de casa, soca comida, né? Alimenta os animais, né? Isso é muito interessante também. É o artigo, eu vou botar para vocês, tá? Ele mostra exatamente que nós alimentamos mesmo baseado, né, em situações, né, em situações assim emocionais. Então, eu estou ansioso, eu boto mais comida para o meu animal, eu tenho dificuldade de controlar a quantidade de carboidrato e de exercício que eu faço, então eu ofereço esse mesmo tipo de mindset, né, para o gato. Por isso que eu gosto dessa coisa do pensamento. Porque hoje a gente sabe disso, não adianta, você faz só ração, ou você faz todas as manobras, né, as medicações que ajudam a controlar, né, a deslipidemia, que é um dos pilares, né, da síndrome metabólica, né, a forma com que esses animais estão atualmente. Então, ó, sobrepeso, pouco exercício físico, e aí diminui a musculatura, então não fazem musculação, né, não exercitam, eles somente se alongam, né, e efetivamente não fazem exercícios, né, porque a gente não estimula eles brincarem, e o que acontece é que essas articulações ficam sobrecarregadas, né? Então, se a doença articular do idoso ela acontece em 92% de 12 mil radiografias, né, avaliadas, né, em inúmeros pacientes, né, então a doença articular degenerativa ela estava presente em 92% dos animais acima de 14 anos, né? Então, é uma condição que a gente tem que conversar hoje, doença articular. É uma doença, mas por que que chega nesse estágio? Todo idoso tem um envelhecimento, né, programado das articulações, mas nos parece alguma coisa muito característica, né, quase para ser idoso, e nem todo idoso precisa ter uma articulação doente, é uma articulação envelhecida.
né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês nesse apontamento, né, que eu coloquei aqui para vocês. Então, podem anotar, vocês devem, precisem estar anotando, tá? Não fica sentado comendo alguma coisa vendo a aula, não. Tem que sentar, se alongar, é sério isso, né? Alonga, se puder botar essas aulas no computador melhor, um cafezinho, se alonga, se ajeita, abre a janela, arruma o quarto, entendeu? Anota, sabe, se entrega para aquilo, para você realmente. E eu estou falando aqui, pessoal, em tudo, sabe? Porque se a gente está aqui pelo gato, então vamos focar no gato, então vamos ter compromisso de aproveitar esse nosso encontro para estudar, para ajudar os animais efetivamente, né? Então a gente senta, uma coisa séria. Né? E eu estou falando isso por mim, porque eu também, às vezes, estou assistindo uma aula, uma live, né? Aí deito na cama, já estou trabalhado agarrado aqui no chocolate, no café, aí daqui a pouco eu dou um cochilo, já acordo no meio da aula, assim, tipo, oi, aí eu estou lá no meio da aula. Então, assim, a gente tem que estabelecer as metas, ter agenda, enfim, tá, acabou a bronca. Mas anotem, tá? Então, agora a gente vai falar, entender o processo de adaptação, então, a doença articular, que é o que basicamente a gente fala da doença física do idoso, a gente fala porque eles estão de sobrepeso, tá? A gente falou de neoplasia. A neoplasia, ela tem uma característica, né, que a gente pode ficar aqui discutindo a manhã toda, né? Uma coisa muito mais para os linfócitos do que outros, né? Talvez isso tenha até um impacto nesse processo de adaptação. Tudo do gato é muito imunológico, envolve muitas respostas de linfócito, eosinófilo, entendeu? Então, isso é muito interessante, né? Então, as respostas intensas, né? As respostas orgânicas muito exuberantes é que podem equivocadamente desencadear uma mitose e a gente tem uma neoplasia. Então, a gente fuma um cigarrinho, né? Que é errado, aí fuma um cigarrinho ali, na coisa toda, e sabe que aquela agressão, né, aquela temperatura aumentada, na hora da mitose, vai dar uma mitose equivocada e a gente tem as manifestações, um processo inflamatório crônico, né, isso interfere, né, na mitose. Então, isso é uma coisa importante. Então, se o gato está sendo ameaçado por coisas, porque ele ainda não é doméstico, não sei se vocês entenderam isso, né? Então, você tem todo esse impacto reacional. Então, as neoplasias também parece que tem um contexto mais para esse lado, né? Então, sempre a meta é vocês focarem em adaptarem o paciente, não fiquem pensando em doenças somente. A doença vira um detalhe nessa luta, né, para que as pessoas cuidem dos gatos da maneira adequada, né? Ou seja, estimulando as suas características específicas, não é para ficar deitado aqui na cama. Então, daqui a pouco tem que pegar. Ai, gente, vou fazer a aula ao vivo mesmo. Aqui, ó. Oi, bora, ó. Olha, vamos lá. Que é nada, gente. Vamos lá. Olha aqui, ó. Bate a asinha na parede. Ah, sai daí. Entendeu? Aí esconde, para não, né? Senão fica sem graça. Então a gente tem que ter esse compromisso. Isso é uma questão médica, isso não é uma brincadeira, né? Então a gente aproveita que a gente está aqui no nosso encontro para isso. Isso é uma questão médica. Então, se você tem um animal que tem musculatura, tem tônus muscular, se alonga, se exercita, entendeu? É estimulado cognitivamente, ele vai envelhecer, né? Com menor chance de doenças e comorbidades dessa idade. Então, estamos falando de saúde do idoso, né? Pontuando o quê? As possibilidades de doença. Então, entendam, às vezes, as aulas assim, não comecem pela doença, comecem estudando o gato, daqui a pouco comecem a entender os processos de adaptação, e aí vocês vão lá, né, nas doenças específicas para você entender o impacto de tudo isso naquela situação, né? Então, inclusive até nas doenças infecciosas e parasitárias. Também tem uma literatura, está aqui, por aqui, até mostro para vocês. Uma publicação falando, né, que as doenças
infecciosas e parasitárias, elas estão enormemente relacionadas com as questões comportamentais. Ou seja, voltamos mais uma vez para o início da história toda. Então, isso cabe para qualquer doença, qualquer situação. Tá? Então, vamos lá. Então, os gatos estão envelhecendo, então, eles estão envelhecendo mais. Então, o envelhecimento não é uma doença por si só, tá? Então, eu tenho 50 anos, então são os novos 30. Então, é isso, a gente precisa entender que o envelhecimento é um processo natural, é um processo biológico, né? Então, dentro até das discussões de manejo do paciente na terminalidade biológica, né, do ápice da sua vida, né, porque aquilo também é outro processo biológico, né? E a gente fala muito isso de paciente na medicina do paciente, na terminalidade biológica, você inclui muitas possibilidades, né, em várias especialidades médicas, mas envelhecer é uma coisa normal, né? A questão é que como você está envelhecendo e como você está envelhecendo, como os gatos estão envelhecendo, é impacto da vida que eles tiveram. Então, entender como os gatos estão vivendo hoje vai ajudar você a atender o paciente hoje idoso, né? E vai ajudar quando você tiver 10 anos, isso é muito interessante, tá, gente? Eu não estou gostando muito de ficar coroa, não, tá? E já tem a coisa do pescoço, entendeu? Então, da mão, né? Começa a rolar uma neurose assim. E aí eu não, mas é sério. A gente tem que entender isso. Os gatos estão muito envolvidos, né, nesse universo, né, que também é complicado, né, dos ambientes ditos psicogênicos, quando a gente está trabalhando as questões das emoções. Então, isso já é uma coisa que se aceita oficialmente, né? Um ambiente obesogênico, que é um ambiente que estimula que o animal tenha acesso a uma quantidade maior de comida e pouco exercício. Então, isso é um ambiente obesogênico. Não tem a ver com gordofobia, nada dessas coisas, né, ruins que se falam, simplesmente que é uma dificuldade mesmo, isso é uma doença, inclusive na medicina humana, né, porque a gente, embora o processo de envelhecimento seja normal, mas se ele é acompanhado de grandes depósitos de gordura, faz com que a dificuldade do paciente piore, né? Porque assim, os grandes depósitos de gordura, com articulações que não se alongam, né? Com musculatura que não é tonificada, né? Então, a gente está falando sobre o quê? Sobre como envelhecer, né, mal. Mas o processo de envelhecimento é normal. Por que eu estou falando isso? Porque com vocês, quando se tornarem clínicos, eu espero que quando vocês vejam uma articulação de um paciente com 16 anos, vocês entendam, né, que não é porque ela tem 16 anos que ela tem uma patologia. Né? Então, a questão é, se ela fosse, né, uma articulação que fosse cuidada, preservada através de uma vida, né, sem obesidade, sem disfunção, né, ou desestímulo cognitivo, você teria uma articulação saudável, porém envelhecida. Então, isso é um conceito. Agora, tem que tomar cuidado, porque como não cuidamos das nossas e das articulações dos gatos, nós temos articulações não doentes porque elas são envelhecidas. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Principalmente os alunos do começo. Que é isso, a mudança da cabeça do veterinário é isso, não é só pensar em doença, é em pensar como que as coisas acontecem na cabeça das pessoas e na nossa cabeça, né? Porque isso tudo tem que ser bem pensado. Por isso vocês têm que estudar, têm que pensar muito nas coisas, não só anotar a dose, como tem muita gente que faz, né? Entender que por isso esse esforço, né? Muitos de vocês aqui estão pagando faculdade, né? Muitos dos nossos, né? Aqui nós somos uma família de gateiros, né? A gente se segue, faz bagunça, então a gente sabe que muitos daqui, né, trabalham muito, né, para estudar, então entender que isso é um mérito, entendeu? Tudo isso, vocês vão ter orgulho de serem médicos veterinários, né? Porque o estado de arte, agora voltando àquilo que eu falei lá no começo, o estado de arte é esse tipo de conversa que a gente tem,
Talvez algumas pessoas falem, ai, que aula chata, que coisa, entendeu? Mas, sabe, cadê as doses? Cadê o... Mas não é. Isso é que te faz o médico veterinário, porque, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não faz o curso, que não paga a faculdade, que não tem essa desgaste, domingo está aqui nesse blá 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 comigo, entendeu? Ela não entende o paciente dessa forma, ela pega o negócio e anota, e é um grupo de sintomas que ela bota ali na frente do animal. Mas não é só isso, entendeu? Existe um pensamento por trás disso, é isso que é a construção do médico veterinário, por isso que a gente fala estado da arte, por isso que vocês, enfim, precisam ficar atentos nessas discussões. Vamos lá, entender o paciente, né? Gato, em vida livre, biologicamente, entender o paciente gato na casa dele, como que esse gato está sendo adaptado, entender que esses gatos estão vivendo mais, eles não são programados para viverem tanto tempo, então eles estão vivendo mais, mas estão vivendo bem? Então eles não vivem bem. Então eles comem muito e fazem pouco exercício e chegamos agora em como eles estão envelhecendo, né? Então, eles estão envelhecendo mal, porque eles são esterilizados precocemente. Isso não é uma campanha contra a esterilização. Os gatos precisam ser esterilizados, porque isso homogeneiza, né, os animais dentro de um padrão comportamental que, inclusive, a gente consegue administrar, né, academicamente e na sociedade. Né, os animais não se reproduzem sem controle, não se arriscam, né, se transformando em vetores de doença. Então, isso a esterilização é muito importante nesse processo todo. Só que a gente tem que entender que não basta esterilizar, né? Então, esteriliza, então você diminui o hormônio sexual, então isso está correlacionado sim, isso é outra coisa do envelhecimento, então isso é muito mais documentado em humanos, pacientes idosos humanos, então a senilidade, né, reprodutiva, então os hormônios sexuais estão diretamente relacionados com o avançar do envelhecimento. Né? Então, hoje, a suplementação de hormônios diminui um pouco esses processos, né? Tanto cognitivos quanto de massa muscular, né? Associado aos exercícios. Então, é isso que a gente também precisa fazer nos gatos. Então, estimular os exercícios físicos, né? Porque não tem jeito, não tem como não esterilizar um animal. Isso é muito complicado e predispõe esse animal a ter uma série de comportamentos que muitas das vezes viram queixas clínicas, né? Então, animais que marcam, que têm uma intensidade emocional voltada para a instabilidade, porque ser instável e rápido, né, são coisas importantes, né? Dentro do contexto de estar inteiro. Então, se eu não quero isso no meu cotidiano, por que eu vou manter os animais? Né? Então, isso são discussões importantes. Né? Ok, então a gente tem essa questão do envelhecimento, como estão envelhecendo nessa situação, né? E quanto tempo? Eu anotei aqui também, em anos. Então, em vida livre, muitos de vocês já viram na internet, né? Então, já viram na internet essas questões de o gato que é esterilizado e fica dentro de casa, né? Ele é um gato, como se diz, que vive mais. Então, se ele vive na rua, né, ele vive menos. Então, todo mundo, até o pessoal do começo, que tem mídias e tal, já viu, né? Então, só que eles vivem mais cronologicamente, né? Mas biologicamente existe um relógio que a inteligência biológica determinou. E esse relógio biológico, né, por que a gente fala tanto de cuidar do comportamento dos gatos? Porque o relógio biológico, ele é marcado por gerações, e não vai mudar só porque agora ele está na sua casa, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, o relógio biológico do gato está para envelhecimento e término biológico 7 anos. Entendeu? Então, inclusive, bate com as capacidades reprodutivas, porque, assim,
Hoje nós amamos os gatos, hoje nós não estamos aqui só para nos reproduzir. A gente namora, a gente faz muitas coisas além de se reproduzir. A gente pode não se reproduzir, eu não me reproduzi biologicamente, né, nessa vida. Né? Eu produzi e reproduzi outras coisas, né? Experiências, literatura, né? Relações não biológicas, né? Então, mas os animais ainda estão nessa inteligência biológica, né? Nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. O envelhecimento muito curto, né, desse processo biológico normal. Isso se chama apoptose. Muitos de vocês devem estar estudando isso agora, entendeu? O pessoal lá na frente já esqueceu da apoptose. Então, a apoptose é aquela morte programada, entendeu? Então, existe essa programação biológica. Então, por que eu estou falando isso para a clínica médica? Então, os gatos que estão vivendo muito estão envelhecendo muito mal, estão tendo muitas doenças, entendeu? Então, são poucos os gatos no meu cotidiano que não têm doenças com 16 anos. E existem gatos, isso é o objetivo da gente, entendeu? Mas a maioria, então, você pegou um gatinho de 16 anos, pessoal, vocês vão ver nos estágios, já devem estar vendo. Tem, em média, 16 anos, já tem um comprometimento de capacidade de concentração urinária, do rim, sabe? Então, tudo isso já tem alguma coisa, a gente já tem aquele olhar para a glândula tireoide, então é muito comum, é um protocolo. Então, se vocês todos, né, forem efetivamente veterinários de gatos, com 8 anos o gato vai fazer uma avaliação, já tem que pedir, é mandatório, tem que fazer o T4 total, né, e TSH para fazer investigação do hipertiroidismo, que é muito comum no gato idoso. Mas eles não têm muitas dessas doenças em vida livre, embora eu comecei a ler, eu atendi um lince no Zoológico do Rio, e agora teve um tigre que teve uma condição e acabou falecendo, e uma das possibilidades, né, que eles me ligaram, foram uns queridos e tal, e existe os veterinários são incríveis, mas eles às vezes me ligam, eu acho o máximo, isso é muito legal. E aí, claro, que os diagnósticos que eu coloco para eles pensarem naqueles animais incríveis, né, tem uma ótica do gato, né, do Felis silvestris, catus, mas a gente coloca toda a ótica do envelhecimento. Então, o lince, né, que chamava até de Matusa, né, ele estava todo encolhidinho, aí nós conseguimos coletar sangue, era um animal que já estava muito agressivo, mas contido, não fazia grandes ataques. Ele era o vovozinho de gato. Então, doenças articulares no corpo todo, né? Então, hipertiroidismo e doença renal crônica, né? Era um gatinho velho, né? Então, mas é um gatinho que estava dentro de um contexto natural, embora fosse um cativeiro, né? Mas é interessante falar isso, né? Eles estão envelhecendo e eles envelhecem mal, sabe? Com muita doença articular, né? E uma coisa que a gente está diagnosticando cada vez mais são as doenças cognitivas, né? Então, precisamos de mais vovôs jovens, tá? Então, dentro dessa conversa toda, né, a gente falou sobre duas situações médicas comuns: físico e cognição. As doenças médicas, né, todas relacionadas ao tecido degenerado, envelhecido, entendeu? Agredido cronicamente, tá? Então, o mau envelhecimento. Então, neoplasias, é o envelhecimento mais associado a condições genéticas e ambientais, né? Então, aquela agressão de uma vida difícil pode potencializar. As doenças articulares degenerativas, pessoal, revisem isso nos seus estudos, né? Entendam que os gatos estão muito correlacionados ao sobrepeso, não parece ser uma coisa comum também. Você vê o lince, ele tem uma vida próximo da vida normal, né? Tem um trabalho de enriquecimento muito mais aplicado do que no cotidiano da gente com gato doméstico, né? Uma coisa mais aplicada. E aí, mas ainda tinha doença articular. Mas os nossos gatos, é assim,
92%, gente, 92% significa que quando você atende um gato de 16 anos, independente do que a pessoa fale, antes dela dar bom dia para você, você já sabe que você tem que cuidar da articulação dele, só em saber que ele tem 16 anos, entendeu? Então, isso não está certo, ou está certo, precisa ser visto, entendeu? Então, será que eles estão? E aí eu digo para vocês na questão da articulação, 30% das doenças articulares são acometimentos de pacientes até 1 ano de idade. Então, 30% da doença articular acomete gatos jovens. Então, provavelmente aquele aumento, aquela explosão de ganho de peso depois da esterilização, com baixo exercício e estímulo, aquela explosão de gordura, ela agudamente pode causar, né, um impacto nas articulações. Você vê, até 1 ano de idade, se você tem até 1 ano de idade, já tem 30% de chance de ter doença articular. Como assim, já tão jovem? Ou será que são condições autoimunes por conta desses processos de adaptação? Estão vendo que está sempre correlacionado? Esse é o estado de arte da clínica médica, não é decorar coisas, é viajar nessas coisas, entendeu? Então, temos fisicamente e cognitivamente, né? Então, cognitivamente, a gente tem, né, a doença degenerativa cognitiva. Então, a cognição, né? Então, o que tem a ver a cognição? O pessoal mais lá da frente, estudar sistema nervoso central, né? Por quê? Qual é a função dele? A função dele é te conectar com o mundo, né? Fazer você despertar. Então, o cérebro do gato, né, o sistema nervoso central, ele está ali, através das experiências sensoriais, captando as informações do meio, né, e estimulando uma resposta emocional para que isso seja reverberizado para o sistema endócrino, que vai mexer no seu corpo, no corpo do gato, né, da maior parte dos cordatas. Então, nós vamos emitir uma reação emocional primária, desejo ou medo. Então, é assim que a coisa funciona e depois as coisas vão ficando mais complexas de acordo com cada uma da cognição, seja animal, humano ou não humano, né? Mais ou menos explicando, né, a coisa toda em 3 minutos. Aí, então, o que acontece? Quando o sistema cognitivo ele vai envelhecendo também, ele também vai envelhecendo mal. Então, não estamos falando de um envelhecimento normal, de um animal que 16 anos recebeu estímulo cognitivo. Entendeu, gente? A gente vai ter um cérebro, né, de um ser desse, ó, que dorme. Gatinho, olha aí, ó. Escutaram? Eu acordo ele acorda resmungando, tipo assim, o que é? Imagina, isso é o cérebro. Aí vira o quê? Uma gelatina. Então, isso é muito interessante. A gente fala na brincadeira, mas isso é muito sério. Isso é outra faceta. Falamos bastante da questão física e agora mental. Eles não têm atividades para se envolverem, gente. Eles ficam desocupados dentro de casa, numa rotina absolutamente previsível, né? Então temos que ter imprevisibilidades estimulantes, entendeu? Um petisco escondido, uma brincadeira, tipo, sai daí, vamos acordar, vamos catar alguma coisa, sabe? Então esse é o trabalho do enriquecimento, fazer com que esses animais fiquem bem. Só que, voltando à questão da doença articular envelhecida mal, a gente tem uma cognição envelhecida mal também. Então, a gente tem observado um número importante de gatos exibindo sintomas de envelhecimento, né, cognitivo ruim, ou seja, esquecem coisas. E isso, inclusive, tem uma associação direta com a questão da obesidade. Então, a obesidade, por si só, né, ela é fundamentada nisso. Né? Então, baixo exercício, pouco exercício muscular, leiam sobre sarcopenia, diminuição da massa muscular, né? Só que tem sido muito grande nos gatos, então realmente a musculação, o exercício físico é importante, né? Então, enfim. Então, entenderam? Então, a doença degenerativa é isso. Então, eu trouxe para vocês o pensamento, vamos dizer, o pensamento filosófico, vamos dizer, do paciente.
geriatra, entendeu? E aí isso tudo, e aí, obviamente, esse é o pensamento. Então, o que a gente vai ter como pesquisa? Então, cada um de vocês, né, depois, por exemplo, o pessoal do primeiro período, né? Isso é que vocês precisam entender. O pessoal do primeiro período está lá atrás, agora, estudando articulação, tipo assim, que saco. Eu quero estudar o inibidor de COX-2. Não, estuda a articulação, entendeu? Entende a fundamentação, estuda os processos imunológicos para que você não chegue agora e a gente sofra de ter que estudar isso para poder entender as respostas modulatórias dos medicamentos. Então, os nutracêuticos são muito interessantes para a manutenção da saúde, porque eles ajudam nas respostas moduladoras, muito melhor do que os anti-inflamatórios, que devem ser utilizados durante um período para tirar o processo inflamatório. E aí depois não é um anti-inflamatório, é um modulador da resposta inflamatória, porque precisamos de inflamações também. Então, tirar a inflamação deixa ela desprovida de reações fisiológicas. Estão acompanhando? Então, isso tudo é muito interessante. Mais uma vez, esse é o estado de arte da profissão, por isso que nos torna clínicos, entendeu? E a questão da cognição, que também tem a ver com a maneira que a gente estuda. Então, bem, voltando às articulações, o pessoal lá do começo está estudando isso, e o pessoal aqui da frente já está ligado, não, então vai ter que pedir um raio-x das articulações e tal. É isso, mas integrem tudo, sabe? Então, por isso que esse nosso encontro, eu não estou falando de medicamentos, né? Não estou falando de diagnóstico, eu estou falando o que a gente chama de da estética do atendimento, entendeu? O pensamento, o estado de arte para esse tipo de paciente, entendeu? Isso é muito importante. Não é uma aula, isso é aula de clínica médica, entendeu? Então, às vezes nós precisamos protocolar a aula de clínica médica, aí tem os slides, tá? Ok, diagnóstico diferencial, mas isso ajuda para a gente poder ficar fixado, né? Todo aquele passo a passo que é importante, e aí você consegue didaticamente reunir o máximo de alunos compreendendo. Mas o que eu quero com as aulas de clínica médica, essa desse estado de arte, que é chato, deve ter 5 mil que deve estar dormindo aí, mas é importante insistir nesse tipo de aula, né? E que você não fica só focado no o exame de raio-x, quando é que faz isso? A gente pode até tirar essa dúvida agora, ok? Então a gente vai pensar no paciente assim. Aí depois eu vou passar. Agora eu vou pedir para que vocês tenham paciência comigo para eu responder a pergunta de vocês. Fala aí, Leslie. O pessoal que tá falando que não tem como dormir com você falando, não, hein? Hã? O pessoal tá aqui falando que não tem como dormir com você conversando com a gente. Vocês são os amores, mas essa conversa é muito séria. Que bom que vocês gostam, porque isso é importante. A gente pensar além do protocolo. A gente precisa disso no pacientinho felino, entendeu? Mas me fala aí se o povo entendeu, se alguém tem uma dúvida. Tem muitas dúvidas. Eu vou lendo, Então, aí você vai respondendo e aí a gente vê para não passar do horário. Mas você terminou cedo, então dá tempo da gente fazer muitas perguntas. Eu tentei fazer uma coisa objetiva e depois vocês vão no meu Instagram, eu só vou depois tomar um café. Aí eu vou botar lá no Instagram um negócio que, inclusive, gente, eu tenho que fazer 2 horas minha live. Não, tá, vai. Então, manda aí, fala aí a pergunta. Pergunta número 1. Já testou água saborizada com tablete Quinor para aumentar a ingestão hídrica de felinos? Não. Eu acho que a gente não tem que investir nisso. Eu acho que é uma possibilidade que a gente não vai divulgar como uma coisa que é para todos, tá? Porque isso aumenta o risco das pessoas equivocadamente darem coisas com sódio. Isso é uma estratégia. Mas se o paciente não tem doença, uma comorbidade, não tem importante ele experimentar aquele aumento do sódio, né, que a gente chama de hipernatremia, né, pontual, como uma estratégia para beber água, entendam?
Por que as pessoas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado nas mídias, né? Agora, se imagina um cardiopata, um nefropata, e são muitos, né? Então, eu gosto de pegar essa tua pergunta e vamos falar sobre socar alimento úmido nos gatos. Talvez se a gente tivesse alimentos úmidos mais acessíveis, se a gente tivesse as pessoas realmente desmistificando o alimento úmido, a gente não precisaria dessas receitas. Mas é possível. Às vezes bota gotinha de leite, uma gotinha, uma aguinha do atum, a Lia, eu super convenço ela com água, né, colocando atum. Então eu pego um pouquinho do atum com óleo, não tem importância, fica aquele óleo com água, eles lidam bem com isso, né? Agora tem que ver, se tem um gato com doença intestinal inflamatória, você não vai dar. A minha pode tomar. Só que eu não posso falar isso publicamente, porque senão as pessoas vão dar e o animal pode ter algum problema, entendeu? A educação continuada nas mídias tem esse cuidado, tá? Então, mais comida úmida e menos isso, mas é uma alternativa, já li muito. Nos Estados Unidos existe um caldo vegetariano, eu acho que sem sódio, com uma combinação muito interessante, que eles fazem isso, mas não tem o sódio. Tá? Então os americanos conseguem fazer os gatos beberem água, tá? Mas não, lá não parece ser um problema tão grande quanto o nosso, porque aqui o problema é maior porque é muito caro. Então, 50% de imposto de ração, como é que os gateiros vão dar comida? Façam as contas, né? Se cada envelope de comida úmida atende a demanda de 1 quilo, então se você tem um gato de 4 quilos, vai comer em 24 horas 4 envelopes, bota isso no papel. Por isso que nunca, se eles comessem exclusivamente comida úmida, né, eles, como se diz, ficariam de fato obesos, porque eles não aguentariam comer 8 envelopes de comida úmida por dia. Essa é a explicação mais básica, né, que a gente dá para os gateiros, deles darem mais ração úmida do que ração seca. Tá bom? A pessoa perguntou de água e eu fui para outros lados, mas enfim. Não, mas foi bom porque a sua resposta foi bem completa e deu mais chance para eles entenderem melhor. Pergunta número 2. É importante mudar o tipo de ração quando o gato chega à fase idosa? É muito importante, porque a gente tem, primeiro, o controle do peso. Bem, vamos falar melhor. Nas mudanças da faixa etária do animal, né, associado às comorbidades, você tem desafios orgânicos que poderão ser, né, atendidos através da nutrição. Tá? Então, essa é a fundamentação da dieta terapêutica, né? Dele atender aquelas demandas, né? Porque ele não é um medicamento, mas ele tem um impacto clínico, tá? Então, essa seria a primeira explicação. Uma vez que esses pacientes eles chegam à idade, né, enfrentando muitos desafios médicos, né? A gente tem todas as dietas adaptadas, entendeu? Então, mas antes das dietas terapêuticas, nós temos as dietas adaptadas aos diferentes tipos de idade. Então, por exemplo, o animal precisa mais proteína e menos carboidrato, ele precisa de mais ômega 3, ácidos graxos essenciais, porque eles têm um potencial antioxidante maior, então tem mais oxidação na célula, isso não é uma doença, é uma condição médica. Né? Então, sim, a ração, e por isso que a ração comercial é tão interessante, porque de uma maneira médica você acessa o paciente nutricionalmente, e isso através da alimentação natural é uma possibilidade, mas para o gato é muito desafiador, por isso as discussões, já falando aqui é um tema polêmico, mas aqui é para falar tudo. Né? Então, eu não concordo com a ração natural, por exemplo, os meus. Eu preciso atender logo a demanda de uma maneira específica. Sabemos que ainda precisamos entender melhor a alimentação natural, né? Ainda precisa de suplementação. Se você só dá alimentação natural sem suplementar com medicamento, você não consegue, entendeu? Os trabalhos mostram isso. Né? Então, de fato, que você precisa mesmo adaptação das rações em cada faixa. Estou falando de uma maneira geralzona, porque tem o pessoal do primeiro até o 10º período. Tá? Então, a partir de 12 anos de idade, então, a saúde do rim depende desse manejo
Então, se é um pacientinho que já tem um maior índice, né, de doença renal, então nós temos uma ração que não é terapêutica, mas ela atende essas demandas, né, quase que exclusivas dessa faixa etária. Mas talvez, se a gente pensasse no envelhecimento mais saudável, será que eles teriam tanta doença renal e precisaríamos de doenças adaptadas a essa questão? Então, voltamos ao começo da aula, né? As reflexões filosóficas da coisa toda. Certo, pergunta número 3. As adipocinas ligadas ao excesso de peso podem estar relacionadas ao desenvolvimento de patologias articulares? Ai, que pergunta brilhante! Pergunta qual é o período de quem fez essa pergunta brilhante. Bem, a gente vai respondendo. Brilhante, quarto período bombando. Parabéns. Isso é muito importante, né? Porque o sobrepeso do gato é uma condição nova na vida dessa subespécie. Então, toda essa resposta inflamatória, provavelmente, ela é mais exuberante, né? Então, todas essas marcações, né, esses parâmetros, né, fisiológicos que ditam inflamação, no paciente de sobrepeso é muito maior. Então, um gato, né, ele só por ser gato, pessoal, por exemplo, quando você compara o gato com o cachorro, os gatos, eles são mais inflamáveis, vamos dizer assim. As respostas inflamatórias dos gatos, elas são muito mais, como se diz, isso me ajeitando, elas são muito mais imediatas, exuberantes, tá? Com relação aos cães, né? Aí, quando você tem o gato, né, doente e obeso, a resposta inflamatória dele nos parece ainda superior. Isso é muito importante, essa pergunta foi brilhante, né? Então, o gato de sobrepeso, ele é um gato já doente. E aí que tem esse contexto todo da dificuldade da gente acessar os gatos obesos, porque quando você fala de uma maneira muito pontual, olha, esse animal está de sobrepeso, ele está obeso, então tem grande chance desse animal estar em condições médicas. Não, aí vem, é sério, isso é muito importante, vem discussões, por exemplo, sobre gordofobia, né? Então, é importante que a gente discuta tudo isso de uma maneira mais ampla. Enfim, não sei se vocês entenderam a história toda, que eu até me perdi. Que eu fui ajeitar meu cabelo, perdi um foco. Ai, Gabriel. A outra pergunta. O que você acha sobre criação de gatos semi-domiciliado em zonas rurais com baixa prevalência viral? Eles vivem mais devido aos exercícios outdoor? Provavelmente, é uma combinação. É uma combinação individual, né? Então, deixa eu pensar num ambiente que seja mais um ambiente perfeito. Por exemplo, uma cidade. Tem um pesquisador que chama Dr. Bradshaw, né? Então, ele é inglês e ele fez um trabalho muito interessante, que ele colocou chip e filmava, fotografava, ele acompanhou o comportamento de gatos numa cidade, Brighton, né? Eu tive a sorte de ir, então o último congresso europeu que eu fui foi em Brighton. Foi muito bacana você conhecer uma cidade onde eu considero uma cidade padrão, né? Porque eu li muita coisa do Bradshaw, então a cabecinha dele como pesquisador, médico veterinário, influenciador, porque ele é um influenciador, né? É baseado naquilo. Então foi legal você conhecer uma cidade que é muito diferente da nossa, entendeu? Onde os gatos têm vida semi-domiciliada. Os gatos dão volta, os gatos saem, pegam sol, sem o risco de pegarem doenças. Então, a gente não solta os animais porque o nosso país, né, ainda não oferece segurança para os animais darem pequenas voltinhas, nada de voltinha. Saiu, já nem sabe se volta, sabe? Agora, lá em Brighton é diferente, então tomem cuidado com isso. Aqui, nós somos um celeiro de estudos de enriquecimento ambiental, porque os nossos gatos são muito ameaçados,
né? Então, os trabalhos de enriquecimento ambiental aqui, né, os trabalhos da doutora Daniela Ramos, né, tem trabalhos incríveis que ela faz, trabalhos da professora Juliana, ela tem até um canal, a El Félix, uma bióloga, ela não é médica veterinária, é bióloga, então ela é focada na questão mesmo do perfil emocional, é muito interessante o trabalho dela, mestre e doutora, com trabalhos todos voltados para o gato dentro do domicílio, então é fundamental que vocês acompanhem o trabalho dessas pessoas, né? Então, mas que eles ainda não podem sair. Então, lá em Brighton, os gatos saem, gente. Então, me parece que eles são muito melhores lá. Eles têm um enriquecimento muito mais real. Agora aqui não dá. Então, como não dá, então o que acontece? Eles precisam ficar trancados com muito enriquecimento. Agora, essa pessoa que perguntou, de repente ela tem a chance de morar numa cidade que não tem tanta doença. Então, por isso que de vez em quando eu viajo o Brasil todo e às vezes, olha, Gabriel, eu tenho um gato de 19 anos que é semi-domiciliado. Aí ele mora no interior, né, do estado, que é uma cidade super próspera, tudo organizado, entendeu? Que existe isso no Brasil. Muitas cidades conseguem se organizar, não tem muitas superpopulações. O gato vai ali, pega um ratinho, não é legal, mas dentro de um contexto natural, volta para casa e vive 16 anos. Isso não é uma realidade minha, entendeu? Por exemplo, eu vivo numa capital que os meus pacientes não podem sair, em hipótese nenhuma. Estamos agora elaborando o pensamento e as estratégias de educação continuada, tanto nas mídias como nas orientações dos grupos que eu participo, da coleira, que possa ser que seja uma coisa interessante, mas temos que ver tudo com calma, como é que a gente vai fazer, porque vai ter, imagina, a gente arrastando os gatos com as unhas assim no chão, e vai ser um horror, né? Então é isso. Não sei se eu respondi especificamente, mas, claro, animal que vai e tem uma experiência de capturar uma borboletinha, alguma coisa dentro de um contexto natural, né? Claro que ele tem uma experiência emocionalmente edificante melhor, sem sombra de dúvida. Agora, se essa experiência for numa capital como a minha, ele vai ficar doente. Então, que ele fique em casa, vivo, tendo essas experiências fora de casa, dentro, tá bom? Certo. Pessoal, para mim as respostas estão sendo bem completas, mas caso a dúvida de vocês ainda permaneça, continua mandando no chat que a gente envia para o Carlos, tá bom? Próxima pergunta. Antioxidantes artificiais e transgênicos diminuem a expectativa de vida dos gatos? O antioxidante é uma possibilidade terapêutica, né? Que a gente fala nutracêutica porque eles não são medicamentos, mas quando você pega um grupo de nutrientes e reúne e bota em determinadas concentrações, ele tem um impacto terapêutico, tá? Então, os antioxidantes, eles são coisas muito interessantes e a maioria delas, né, é natural, mas todas elas são manufaturadas. Então, essa questão de você ter ainda medicamentos, então eu estou falando isso para todos os alunos, até os recém-ingressos na universidade, então se fala muito sobre doenças relacionadas a coisas inorgânicas e tal, esse é um bom pensamento, eu acho que a gente tem que pensar, tem que ter uma vida mais natural, para os gatos também. No entanto, quando a gente precisa ter um entendimento, destrinchar as perguntas com calma, porque o antioxidante, seja ele como for, ele é uma possibilidade terapêutica muito interessante para o paciente idoso. Sim, é ótimo. Agora, a palavra transgênico, entendeu? Ela talvez remeta, né, à discussão que talvez tornou-se pública, né, por conta das dietas sem grãos transgênicos, que até então a gente não sabe exatamente qual vai ser esse impacto, entendeu? Existe uma manipulação genética, mas nós não sabemos ainda qual é. Muitas outras coisas já fazem assim, sabe? Isso não foi feito de uma maneira, né, então, sem um acompanhamento, então não existe uma coisa, olha, se você comer isso, vai nascer alguma coisa, uma terceira orelha, ou você vai ter mais doenças tal.
Tá? Eu acho que as rações com muita quantidade de carboidrato, né, com esses grãos que são transgênicos, não é pelo fato de ser transgênico, é que é muito calórico. Então você tem, né, picos de glicemia muito grande associado com esse tipo de nutrientes. Né? Mas a gente não sabe ainda a questão toda, então ficou confuso, juntou uma coisa, medicamento, que talvez o medo do transgênico, né? Então, até que se diga o contrário, não existe ainda nada que diga que o animal deva parar de comer um alimento caso ele tenha grãos transgênicos. Então, isso foi uma preocupação da sociedade, mas que caiu assim, ninguém se discute mais, entendeu? De fato, muitas coisas que nós comemos. Agora, é um cuidado, mas é um cuidado que não se sabe agora, entendeu? Então, ainda tem que estudar mais, então, fundamentar mais. Por quê? Agora, tirar esses grãos transgênicos, na minha opinião, não é por conta de serem os transgênicos, é desses grãos, né, aumentar as chances de você ter uma dieta hipercalórica. Essa aqui é a minha opinião, porque quando você tem outras dietas sem esses grãos dito transgênico, você tem uma coisa super legal, porque você tem a utilização de carboidrato de outras fontes. Então, você tem muitas rações, né, que nem são pensadas para perda de peso, mas elas têm baixo índices glicêmicos, naturalmente, quando comparadas com essas, que têm alto índice glicêmico. Então, na minha opinião, todas elas já deveriam não ser desses grãos, todas elas não terem esse grão, independente se é transgênico ou não. Por exemplo, agora tem uma ração com soja sem ser transgênica. Para mim, continua sendo talvez muito glicêmica. Vamos voltar a ser frutas, legumes, tem outras coisas. Tem linhas agora, vão ser lançadas com figo, com cenoura, tudo baseado em carboidratos, né, para sustentar o carboidrato e fibra. Então, talvez isso seja uma coisa interessante. Temos a questão da preocupação natural, mas sendo feita ali industrialmente. Por quê? Porque a gente pensa no paciente. Na comida caseira, aumenta a chance das pessoas fazerem coisas em suas casas. E eu, quando me formei, eu fazia estágio com a doutora Heloísa, a gente atendia casos de, como se diz, de hiperparatiroidismo secundário nutricional, porque as pessoas davam só carne, né? Então, é isso. Então, é ótimo, maravilhoso, e vamos desmistificar, ler mais sobre o transgênero, e se alguém ler alguma coisa científica relacionado, né, ao risco de alguma condição médica, né, causada nos animais pelo consumo de grão transgênico, divulga para a gente, né, no pessoal que eles me mandam, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Nossa, respondeu de antioxidante, parou aqui. Mas é que eu fiquei preocupado se vocês ficarem com a cabecinha com a história do transgênico, entendeu? Não estou defendendo transgênico, não, né? Zero transgênico, mas não é esse o medo que as pessoas precisam ter, entendeu? Certo, não tem problema você estar dando essas respostas completas, não, porque é bom que já está respondendo outras perguntas também, tá? Pode ficar tranquilo. A gente está com muito tempo. Outra E pergunta. eu tenho que preparar slide, não inventa muito tempo, não. Tá bom. Existe alguma vitamina que retarde o processo de envelhecimento ou necessária para essa fase? Qualidade de vida, alimentação boa e estímulo cognitivo. É isso. Zero vitamina. Não existe um medicamento que substitua tudo isso. E é por isso que a gente está... Eu estou nessa condição, né, amor? Estou todo estragado nos 50 anos, por quê? Olha a vida que eu tive, a coisinha do choppzinho, entendeu? De não fazer o exercício, é sério. Então, na verdade, não existe um medicamento que substitua tudo isso. Então, eu preciso viver melhor, beber menos, fumar menos, me alongar mais, entendeu? Fazer mais mindfulness para poder tratar a minha cabeça. Isso é uma boa vitamina. E para os gatos também. Certo. Agora, é lógico que um ômega 3 ajuda, mas ele não, entendeu? Ele não substitui isso. É porque ele é um antioxidante tão interessante que ele atende muitas, ele tem até impacto em respostas inflamatórias, né? E degranulação mastocitária. Muitos animais com processo de hipersensibilidade melhoram com esse, é um nutracêutico, né? Vitamina, né? Tipo, nesse conceito vitamina, né? Então, não tem. Essa pergunta é ter uma vida boa. Certo. Tem duas perguntas, que elas inclusive vieram quase juntas,
que é sobre indicação de literatura. Você quer fazer isso agora ou quer falar no final? Para quê, gente? É indicação de literatura para estudo de comportamento. Para o paciente geriatra. Se for, vamos falar de comportamento, porque tem um livro agora de geriatria incrível, tem alguns artigos de revisão, né? Quem fala muitíssimo bem sobre isso, né? Professora Raquel Calisto, sempre tem algumas coisas, mas a gente pode organizar, né? Mas, assim, eu queria que vocês lessem livro de comportamento. Então, lessem o livro da Bonnie Beaver, que é o fundamento do comportamento, né? Entender as características emocionais do paciente, né? Sem doença, para você entender como que é tão complicado eles ficarem doentes com essas características ignoradas pelos veterinários. Então, por exemplo, um clínico de gateiro nunca vai atender um animal com a luz acesa na cara dele, nunca vai falar alto, nunca vai brigar com ele, nunca vai se preocupar muito mais com o protocolo de sedação, entendeu? Então, enfim, é isso, né? Mas é todo um trabalho, né, de orientação. E isso é o quê? Qual é a diferença do veterinário do estado da arte? Ele está preocupado em dar qualidade de vida para o gato ao longo da vida. Qual é o veterinário que não está focado no estado da arte? Qual é o remédio para melhorar tudo isso? Entendeu? Uhum. Então, Bonnie Beaver, né? Bonnie, Beaver, Beaver, é uma professora incrível. Então, tem 2 publicações, uma de 1992 e uma em português, 2005. Às vezes vocês conseguem PDF nesses grupos que tem. Se alguém tiver, me manda. Se alguém tiver, manda os PDFs de comportamento para o pessoal do meeting, para mim, quem tiver PDF de comportamento. Né? Que eu vou dar uma olhada e aí eu faço uma seleção e a gente faz uma pastinha e os meninos que são jovens pensam alguma coisa para distribuir um link, alguma coisa assim, tá? Aí a gente faz uma coisinha para vocês estudarem. Pessoal, quem tiver esse material que o Carlos falou, pode enviar no e-mail, tá bom? O e-mail tá lá no Instagram, tá tudo certinho. Qualquer coisa vocês procuram a gente. Aí a gente vai fazer, botar no Drive, a gente vai ver como vai fazer isso depois. Outra pergunta. Espaçamento de vacinas em animais mais idosos é recomendado? A partir de quantos anos, tendo em mente a situação renal? Tá. Essa resposta, ela inclui todos os gatos, tá? Qualquer vacina, ela só pode ser dada diante de um pensamento individual. Esse que é a grande discussão que eu preciso que vocês, veterinários em formação, precisem entender que não existe protocolo vacinal para gato, né? O protocolo é avaliar individualmente o risco dele se expor àquela doença. Por quê? Estamos, essa aula todinha, pontuando o quanto, vou até escrever isso aqui, o quanto os animais estão em processo de adaptação, então exibindo processos inflamatórios reacionais importantes, entendeu? Então, as vacinas são estímulos exógenos, né, que vão ajudar o animal para o desafio. Agora, vai existir esse desafio? Então, dentro dessa discussão dos gatos estarem se adaptando, entendeu? Então, se você tem um gato, né, que mora no 10º andar, que a pessoa diz, o meu gato é um membro importante da minha família, por exemplo, o meu gato se expõe nas coisas que eu julgo, mesmo dentro de uma responsabilidade, uma irresponsabilidade por amor, sabe aquela coisa? Tipo assim, hoje eu dei presunto para a pessoa aqui, para a Lia. Mata uma pessoa por presunto, amor. Imagina eu falando isso. O professor Bruneto agora deu uma revirada lá na cama dele, né? Então, enfim, mas assim, eu digo é que se a pessoa assume a responsabilidade do animal, você não tem que vacinar de uma vacina que provavelmente esse animal não vai ser exposto ou daquele jeito, porque ainda estamos entendendo como é que são os padrões reacionais de vacina. Elas protegem, sim, mas será que também elas não estimulam essas respostas inflamatórias exuberantes? Tudo no gato, às vezes, é muito exuberante, né? Respostas inflamatórias. Então, a gente precisa mesmo refletir. Eu sou,
né, é muito entusiasta de dar vacina somente quando realmente o animal é exposto. A campanha agora que a gente vai fazer de, na dúvida, vacina o seu gato de felve, porque na dúvida proteja o seu animal. Não é? Claro, tem que testar, mas na dúvida vacina, entendeu? Se ele tiver, entendeu? Talvez ele não fique tão doente, sabe? E os artigos mostram isso, que vale o risco, porque se ele não tiver a doença, né, ele vai, como se diz, ele vai ser protegido, e aí ele não pega, e ele não vai ter aquela doença horrorosa. E a pergunta é, por que que nesse momento as pessoas não querem vacinar compulsivamente? Mas, ao mesmo tempo, né, se os animais são realmente protegidos, eles não precisam tomar vacina. Então, tem muitos ways, né, pensamentos equivocados, né, jeitos de pensar o paciente. Então, sim, tem que dar intervalos, pacientes com doença renal não podem receber vacina. Agora, se ele é um paciente renal, seja qual for o estágio, se ele tem a chance de capturar um morcego, ser mordido por algum animal e passar raiva para uma família, ele vai ser vacinado de raiva independente. É isso que as pessoas querem a resposta, porque ele vai tomar vacina sim. Só que eu amo gato. Eu não quero vacinar um gato de raiva com doença renal. Então, esse animal, ele precisa tomar sempre vacinas de raiva para quando ele tem essa idade com essa doença, ele vai fazer uma titulação de raiva, né? Para saber se aquela família está protegida, porque isso é uma coisa séria. A gente brinca, eu adoro gato, eu tenho mídias, todo mundo me acompanha, entendeu? Eu boto fotos de a gatinha amassou minha pata, a minha perna, eu não aguentei aquilo. Mas uma coisa séria, né? Então, aqui nós temos médicos veterinários em formação. Então, se o paciente pode estar o que for, íris 4, mas se ele tem a chance de ter raiva ou de passar raiva, é nossa responsabilidade pensar nisso. Então, cuidado com essas perguntas, entendeu? Então, se a sociedade proteger os gatos efetivamente, eles serão vacinados sempre com títulos de anticorpo quando chegar essa época. Aí eu doso, porque se faz isso. As pessoas que têm o dinheiro e tal, elas cuidam dos animais. Então, olha, eu não vou vacinar de raiva, mas eu quero a titulação, pode fazer. E a pessoa faz. E se não tiver o título, vai tomar. Então, a gente conversa com o especialista e fala, especialista da área que for, vai tomar vacina de raiva, tá? E aí? Muitos falam, não tem problema nenhum, sabe? Gabriel, possa ser que acentue essa resposta, mas no risco e benefício, o que é? Deixar pessoas correndo o risco de pegar do próprio animal, pegar uma outra doença tão horrorosa quanto a que ele tem, entendeu? Então, nunca dá para responder sobre vacina sem fazer um discurso, né? Então, é isso, eu gosto sim. E outra coisa, vacina para mim, para gato idoso, se a gente está falando sobre eles, é raiva. Chegou um determinado momento, né, 8 anos, eu já fico olhando vacina assim, ó. Então, se é o animal, que é o meu perfil de atendimento, que é na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu tenho muitas pessoas que eu falo, não quero esse gato solto, eu quero esse gato preso, vamos testar agora e vai ficar dentro de casa. Aí a pessoa realmente tela tudo na casa e coloca. Já fazem isso nos apartamentos, então eu oriento na maioria das vezes, mas é individual, tá? Não dá para responder assim. Você atende cada paciente tem uma vida. Esse é o estado de arte, mais uma vez. Então, gato não toma vacina nenhuma, só raiva. Raiva não tem conversa, né, gente? Teve uma pessoa que falou que assistiu uma palestra sobre estresse felino. E aí levantaram o assunto de acordar os gatos toda hora, de ficar indo no canto, chamar eles para fazer alguma coisa, e isso pode acabar estressando, né? Ela queria saber como saber se esse momento já tá demais, se ele já não precisa mais descansar, e que hora que pode chamar ele para brincar de fato. 2 ou 3 vezes ao dia, em média, um animal jovem de 1 a 5 anos de idade. Agora, animais mais jovens, eles demandam mais. E a dica para essas pessoas é evitar essa sobrecarga, que inclusive a preocupação não é só a sobrecarga, é que muitos estão super bem se divertindo loucamente, não estão ficando sobrecarregados, entendeu? E aí o que acontece é o que vai acontecer quando terminar a quarentena, entendeu?
Então, eu vejo muita gente falando o lado ruim para os gatos, eu só estou vendo o lado positivo. Tá? Na grande maioria das vezes, as pessoas estão fazendo tudo direitinho, estão se divertindo, os gatos estão amando. A preocupação que eu acho é impossíveis ansiedade e separação na saída. Mas a gente pode estabelecer 2 ou 3 vezes ao dia, ou a dica no animal jovem, quando ele chamar para brincar. Entendeu? E não é para acordar, né? A gente acorda, mas isso não mata. Mas não é toda hora. E, ó, a pessoa já saiu, não está aqui. Entendeu? Então não precisa, mas eu já ia mexer. Agora, 2 vezes ao dia vamos acordar a pessoa. Não tem importância nenhuma, acorda direitinho, aí já começa a tirar do marasmo. Cuidado, não força muito. Pega uma peninha dessa que faz uma com os papelzinhos, junta um monte de papelzinho, pega um rolinho, 3 folhas de papel, faz um rolinho com as 3 juntas, aí corta assim, faz uma coisinha, bota no negocinho e faz a brincadeira, depois me marca para mostrar. E faz, tira, pega, esconde, entendeu? A gente está preparando um trabalho que já vocês vão ter acesso, nós entrevistamos 15 mil pessoas, né? E no Brasil todo, 82% dos questionários, né, tinham lá marcados que os brinquedos ficavam expostos no ambiente depois da sessão de brincadeira. Isso pode ser responsável pelo número grande de animais que estão desmotivados, que muita gente deve falar que eu brinco, mas ele não se anima, porque não é mais uma coisa interessante, estimulante. Então tem que ter previsibilidade, consistência e compromisso. Se tem essas 2 coisas, parece uma coisa meio de coaching, né? Coaching motivacional de gatos. Então, mas isso é na literatura, tá? Já é coach. É consistência. Então, realmente, aquele compromisso, né? A previsibilidade. Todo dia, 2 vezes ao dia, eu sento na beirada da cama e começo a brincar delicadamente, brinco. Contou 5 minutos, bota a comida e vai tomar banho. Não é muita coisa, não. É 5 minutos. Entendeu? Depois, final do dia, sentou do trabalho, não faz nada quando chega em casa, deixa eles se acalmarem, para eles não associarem sua chegada, para eles não ficarem com ansiedade de separação. Relaxou todo mundo bem? Aí, ó, comidinha, troca, né? Façam essas coisinhas todas. É isso. Então, nada de muitas vezes. Então, 2 ou 3 vezes ao dia, dependendo da idade. E os vovôs, é brincadeira de baixo impacto e de baixo desafio cognitivo. Então, agora a gente está incentivando os gatinhos a gente a esconder petisco nas mobílias, debaixo do tapete, dentro de casa. Daí eles ficam se ocupando, eles estão sentindo o cheiro de alguma coisa, mas tem que procurar, vai trabalhar, né? E aí, conclusão, mas os vovôs não conseguem, por conta dos desafios cognitivos e físicos, né? Um desafio físico importante que não foi pontuado é a perda da capacidade sensorial. Então, muitos gatinhos, eles não estão com degeneração cognitiva, eles estão no processo de desestímulo cognitivo, mas não porque degenerou, mas degenerou primeiro uma das partes sensoriais. Então, eu não estou escutando, eu não estou enxergando, entendeu? É o início da degeneração cognitiva. Agora, quando chega, né, no momento da má decisão, porque a cognição é o quê? Ela capta, interpreta e emite uma resposta pelo comportamento. Então, você tem respostas equivocadas. O gato não sabe mais aonde estão as coisas, entendeu? Então, as brincadeiras precisam ser de baixo impacto físico e emocional, né? E aí usar o bom senso e conversar com os especialistas, né? Gato com doença cardiopata, com doença respiratória, muitos gatos fazem uso de bombinha, então o ideal é que as brincadeiras sejam feitas, né, 30 a 1 minuto depois da bombinha, porque eles vão estar mais tranquilos, mais protegidos, e observar se não precisa de uma aplicação adicional, conversar com os clínicos. Então, meu gato faz uso da bombinha 1 ou 2 vezes ao dia, e agora eu quero brincar mais com ele. Eu preciso fazer um reajuste para 3 vezes ou tá bom? Não, tá bom. Então, isso é uma conversa clínica, tá? Agora, a última pergunta para a gente liberar o pessoal.
A gente não queria, mas tem algumas perguntas ainda, mas a gente vai encerrar porque você tem mais coisas para fazer, o horário já está quase dando mas também. Fala mais ou menos assim do geralzão. O que o pessoal está perguntando mais, de clínica médica ou de comportamento? Os dois. Mas então manda essa última aí, gente, que eu tenho que preparar coisa, eu tenho que lavar roupa. Minha vida não é vida de mídia não, gente. A minha vida é real, tem louça para lavar. Para a proteção das articulações, principalmente nos idosos, é interessante o uso dos condroprotetores? Sim, né? E quando vocês forem ler, né, sobre os condroprotetores, vocês entendam também que precisam rever as respostas imunomoduladoras. Então, hoje, a gente não pensa só nos mecanismos anti-inflamatórios. A gente tem alguns nutracêuticos, né, antioxidantes, que eles podem ser utilizados em combinação ou então, né, em tempos diferentes. Né? Então, primeiro usa o nutracêutico que tem uma ação maior, né, nas cascatas inflamatórias, então vai ali na prostaglandina, nos processos inflamatórios e diminui mais agudamente, e aí depois você passa para os outros nutracêuticos, né, que vão simplesmente modular a resposta, porque uma articulação não pode não ter processos inflamatórios. Então, isso é para atualizar vocês, é isso que se discute nas palestras atualmente. Então, é uma conversa interessante, leiam sobre isso. Gabriel, então é isso. A única coisa que eu tenho para dizer para você, em nome da equipe, da Liga de Felinos, de todos os grupos envolvidos, é muito obrigada pela sua participação, imagina, vocês são os pela amores. sua disposição, por tudo. A gente demorou um pouquinho a te chamar, mas foi uma palestra bônus melhor que a gente poderia ter imaginado. Ai, gente, vocês me desculpem que eu não preparei, que eu levei um susto. A Les me ligou, né? Oi, professor, tudo bem? Toda querida, tudo bem? Olha, já tá todo mundo pronto. Eu, pronto para quê, amor? Porque eu ia fazer uma nova apresentação, né? Eu tenho uma apresentação da Bifel, mas eu estava com umas ideias na cabeça, e aí foi meio no susto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até meu cabelo está até agora assim meio amassado, mas eu fiz uma lista, então existe uma sequência, né, dessa nossa conversa, que eu vou botar já no Instagram, tá bom? Olha, eu não estou mexendo na parte que o pessoal deve estar mandando mensagem, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa errada e sair, né? E aí, o que acontece? Olha, manda um beijo para todo mundo, né? Agradece pelo carinho, né? Eu gosto muito, eu adoro as mídias, né? E eu estou fazendo agora os cursos, mas eu também sei que aí a galera tá na luta, então só fica atento. Eu fiz uma conversa dessa ontem também, então eu tenho colocado bastante coisa para a gente se encontrar também. E tem o meu curso também que eu estou fazendo, que a gente inaugurou, e eu já fechei a primeira turma, fiquei tão feliz, gente. E aí a gente também tem, eu fazendo lobbying, né? Daqui a pouco eu vou chamar a menina da Top Term, né, para fazer o... E aí, enfim, e é isso. Então, a gente se encontra por aí, aí eu vou botar aqui, ó, eu só vou passar limpo, tá? Porque eu anotei rapidinho antes de começar, eu fiz uma sequência, e eu vou botar lá e vocês catem lá, tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos. Eu tenho que falar, porque se eu não falar, algo me consome. Para quem ainda não falou comigo, eu sou a Lígia, também estou na organização do Meeting Fel. Ai, que bom, querida. Ai, eu te sigo, Parabéns. te acompanho, suas lives, amo, né? Assim, gente, a gente encheu o saco do Carlos numa live que todo mundo ficava mandando mensagem para ele: Meeting Fel, Meeting Fel, Meeting Fel. Aí ele aceitou ao vivo, foi o máximo. E eu esqueci, eu achei que era semana que vem. E eu achei que era uma live. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa, os meninos estão tudo lá, vão embora. Né? E aí eu espero que vocês tenham gostado. Só me desculpem, porque aí parece que eu não fiz uma coisa com carinho, entendeu? Não fiz uma apresentação formal, direitinho, e isso é importante, tá bom? E ó, se cuidem, não fiquem agarrados no celular com negócio de crush, estuda, pelo amor de Deus, que os gatos precisam, eles merecem, eles nos salvam, tá? Eles são muito importantes pra gente. E gratidão por vocês
desejarem, né, serem médicos veterinários. O meu coração enche de alegria, porque eu já chega, né, gente? Já coisa do pescoço, né? Eu já estou na coisa do Botox. Então, vamos estudar aí para poder assumir. Gratidão mais uma vez. E, com certeza, muita gente está falando aqui, te elogiando e dizendo que você é uma inspiração para todos nós. Imagina, vocês são os amores. Assim, você ensina demais e a gente quer ser um pedacinho do que você imagina. Eu tô doido para uma aglomeração, gente, fazer nossos selfie. Tão bom, quando é que isso vai voltar? Fiquem em casa, não saem, vai dar tudo certo. Aproveitem, repensem a cabecinha de vocês, o que vocês querem, com crush, e faz mentalização, assiste a aula, faz a agenda. Aí usem o caderno, não fiquem com coisa de anotar coisa no computador. Já se sabe neurologicamente que se a gente não anota num papel e grifa e bota a canetinha, a gente ainda é dessa geração, entendeu? Então quando diz, essa geração nasceu com celular, não, vocês também foram influenciados pela gente, são influenciados pela gente, que neurologicamente usava a cognição de maneira diferente, que funcionava, escrever no papel. Então, façam isso, se cuidem, se alimentem e façam alongamento. E amem os gatos. Beijo que eu vou lavar a louça. Beijo! Obrigada, beijo, tchau. Obrigada. E, pessoal, agora o recado é para vocês que estão aqui. Se não fosse... eu posso ir embora? Pode sim, pode sim. Então tá. Gente, tá bom. Eu adorei a música da Beyoncé no começo, achei o máximo. Então tá, beijo. Beijo. Gente, muito, muito obrigada por terem feito esse evento acontecer. Se não fosse por vocês, não teria motivo para a gente estar aqui. E falando em nome de toda a equipe, a gente está muito grato e muito feliz. E por vocês terem entendido também os pequenos percalços do caminho, né? Foi o primeiro evento de grande porte que a gente fez, e como eu já disse numa palestra anterior, a gente não esperava toda essa receptividade, porque foram mais de 1.800 inscritos no geral. E a gente fez o evento pensando no máximo em umas 500 pessoas no início. E aí foi crescendo, e a gente foi se adaptando, e vocês foram pedindo, e por fim a gente conseguiu a plataforma